Antes de mais nada, então, se você é novo aqui, eu sou o Júlio César, aquela ali atrás é a Marina, minha namorada, e a gente chegou aqui em Portugal há poucas semanas e a gente está registrando aí o nosso dia a dia, principalmente no começo, a gente está fazendo pequenos vídeos diários de como tem sido a nossa rotina. Então, para quem se interessar, pode procurar aí no canal que vai ter vários outros vídeos dia a dia do que a gente tem feito, do que a gente tem resolvido, e mais pra frente vamos tratar de tópicos específicos, de passeios, de viagens e tudo mais. E no vídeo de hoje é um desses específicos que a gente vai fazer um tour, né, pelo nosso quarto aqui que a gente reservou e também comentar um pouco mais sobre a nossa reserva para quem tiver essa curiosidade. Então, começando então falando sobre resumidamente a nossa reserva. Esse quarto aqui a gente reservou ainda estando no Brasil pela plataforma chamada Uniplaces. A gente reservou por um período curto para que a gente pudesse chegar aqui e aí então sair em procura de algo mais definitivo, uma casa só nossa, porque aqui é um quarto compartilhado com outros quartos, algumas áreas comuns da casa. Então para esse quarto a gente pagou o valor de 500 euros por mês e também teve que dar de entrada um calção de 500 euros, né, que vai ser devolvido também na saída se tiver tudo em ordem com o quarto, como é de praxe aí em 99% dos aluguéis, tanto de quarto quanto de casa que você encontra aqui em Portugal. A gente está aqui há poucas semanas, como eu disse, a nossa reserva vai ser por 1 a 3 meses, a gente ainda está acertando qual período a gente vai ficar aqui exatamente. E foi isso, então 500 euros por mês, na verdade é um preço um pouco salgado, mas na atual situação dificilmente vai encontrar algo mais barato para casal, né, considerando que por pessoa seria 250, quem vai alugar um quarto individual hoje em dia está pagando isso, 300, até mais, porque Portugal está vivendo uma situação que os aluguéis de todos, de casa, de quarto, de tudo, está super faturado devido a várias circunstâncias pós-pandemia, guerra, inflação aqui no país e etc. Então, os valores estão girando mais ou menos nessa casa. Claro que vai ter gente que vai encontrar aluguel mais barato. A gente, na verdade, chegou a encontrar, a gente, na verdade, usou essa plataforma Uniplace porque ela seria parecido com o Airbnb, só que você aluga por períodos maiores. Então, o Airbnb, como vai cobrar ali normalmente por diárias, se você for alugar por um mês, acaba saindo mais caro do que usar essa plataforma que as pessoas ali ou alugam de quinzenas em quinzenas ou algumas alugam por mês em mês. Então, nesse montante total acaba saindo um pouco mais barato. E aí quando a gente começou a procurar, a gente chegou até a ver alguns quartos, primeiramente na faixa de 380, 400, que eram os mais baratos. A gente tentou pegar algum deles e aí quando a gente se candidatava ali, na primeira vez o responsável negou, a gente não entendeu muito bem, aí a gente mandou para mais uns 2 ou 3 e aí todos negaram, aí a gente já estava ali na faixa de 450, mandamos mais alguns, negaram, aí quando a gente chegou na faixa ali de 500 a gente conseguiu esse e depois a gente entendeu que essas pessoas que anunciam até quartos mais baratos, mas eles só aceitam quando são reservas acima de 6 meses, até um ano. Então, como a gente estava tentando reservar para um mês, depois para 3 meses, o pessoal não estava aceitando, então é isso. Mais barato do que a gente encontrou tem alguns, você vai precisar de um pouco de sorte para achar, né? Porque, sim, se for para o ano que vem, você encontra, se for para o mês que vem, já está tudo reservado. Tem que procurar bastante. Às vezes você encontra, mas com algumas condições, então vai depender de você atender ou não. Uma delas é fazer uma reserva por um longo período, outros quartos são mais baratos, mas por exemplo, tinha quarto que a gente via na faixa de 350, era um quarto completamente que só cabia cama, sem janela, numa casa que tinha 15 quartos e 3 banheiros. Então assim, vale a pena também na sua realidade se adequa ou não às condições do alojamento que você encontrar mais barato. Então, nessa faixa aí de 350, 450, a gente não conseguiu reservar alguns que a gente encontrou que achou bacana. A gente foi subindo gradativamente, chegando na faixa de 500 e encontramos esse quarto, que até que é um bom quarto, uma boa localização e os termos de arrendamento desse quarto também eram favoráveis pra gente, não precisou ser um longo período, não tinha dificuldade, porque alguns vão pedir 2, 3 adiantamentos, ou então não precisa de adiantamento, mas ele não devolve o dinheiro caso você cancelar. Tem vários fatores ali que vai determinar você encontrar um quarto mais barato, um quarto melhor e etc. Bom, então resumidamente essa questão de reserva, de valores, de como encontrar, já citei aí brevemente.
Vamos então mostrar na prática aqui como é que é. Mas antes de mostrar o quarto, eu vou mostrar lá de fora a fachada, como é que é o prédio, para explicar mais ou menos como é que é a estrutura aqui. Depois eu vou mostrar as áreas comuns aqui da casa e aí a gente finaliza mostrando o quarto propriamente dito. E aí nesse quesito um pequeno aviso. Esse vídeo está sendo gravado em 2 dias, então hoje nesse momento eu vou filmar lá fora e aqui no quarto, porque tá manhã, tá sol, então tá bom para gravar. Mas eu já gravei durante essa semana as partes comuns, porque era um dia que não tinha ninguém na casa e a casa estava em ordem, então era um bom momento para eu conseguir gravar ali sem ninguém atrapalhar, sem eu também atrapalhar ninguém. E nesse outro dia estava chovendo, então por isso que talvez vai ter 2 momentos aí, um momento de sol, um momento de chuva, mas só esclarecendo porque foi em momentos diferentes para eu poder gravar da melhor forma aqui sem causar nenhum desconforto, beleza? Então vamos lá para fora, depois a gente volta. Bom, então daqui de baixo, né, eu acho legal mostrar para mostrar a fachada da casa que a gente mora, mas também explicar um pouquinho como é que acontece a divisão de casas aqui em Portugal, muito comum, principalmente nessas que as pessoas alugam um quarto, ou alugam às vezes um andar inteiro e a casa é desmembrada para isso, ou às vezes até algumas casas que compartilham áreas comuns. Então a gente mora aqui nesse prédio amarelinho, nosso quarto fica aí, mas ele é totalmente integrado com esse outro prédio rosa inteiro aqui, é tudo junto, de certa forma, porque tudo isso é do nosso senhorio, né, que aluga os quartos ali. Então, resumidamente, né, esse portão daqui é o portão da garagem dele, onde lá de cima do nosso quarto a gente consegue ver, e aqui ele entra e pro lado de cá é a casa dele, só que lá pro fundo tem um quintalzão que passa por trás de toda a casa e lá da nossa janela também eu consigo mostrar para vocês depois. Só que esse outro portão aqui também é a garagem dele e esses 2 portões se integram ali por dentro, não sei como, mas ele consegue entrar aqui e ir para lá e vice-versa. Então, digamos que daqui para cá todo é a casa dele, aqui efetivamente é a casa dele, mas aqui é um jardinzinho, uma varanda com garagem também, que ele deixa os carros e também onde ele fica sentado ali lendo, é bem legal, dá pra ver durante o dia. Mas também tem essa parte do prédio amarelo, então tudo isso aqui integra com isso daqui. Aí aqui dentro do prédio amarelo, essa primeira porta mora uma pessoa, que eu vi ela só uma vez, uma senhora, e essa portinha aqui também faz parte da casa dela. Então isso aqui, daqui até aqui é outra coisa. Aqui é a porta que a gente entra efetivamente para ir para nossa casa e bem do lado, entrando, do lado tem uma porta de vidro que daria para vir para cá, só que ela fica trancada e com cortina. Então aqui e aqui também são integrados, só que fica fechado. E aqui também, então como eu disse, tudo isso é de certa forma tudo junto. Mas então a gente entra aqui e aí tem um lance de escada, 2 lances de escada, a gente sobe até aqui. Aí aqui tem uma outra porta, né, com cadeado para entrar para o nosso andar, que é o primeiro andar. Se continuar subindo a escada, mais 2 lances de escada, chegando a uma outra porta que tem também cadeado separado, que é o segundo andar aqui de cima, que mora também outra pessoa, um casal, que eu também só vi 2 vezes. Então assim, eles entram por essa porta, só que aí tem uma outra porta pro andar deles. A gente entra por aqui, só que aí tem uma outra porta separada, separando o nosso andar. Então resumido também é isso. E aí do nosso andar, explicando mais ou menos como é a construção, no meio ali da casa vai ter um corredor e aí vai ter cômodos para lá, pro quintal de trás e pro cômodo da frente. Então da parte da frente, aqui é o banheiro, aqui é um quarto, que quando a gente chegou ficava um indiano, mas ele já saiu. Essa outra janela já é outro quarto, então aqui é um quarto, aqui é um outro quarto. Aqui fica um rapaz ucraniano, que está aqui há mais de um ano, desde quando começou a guerra. E aqui é o nosso quarto. Então o nosso quarto é no final do corredor. Ele tem essa janela para cá e outra janela pro lado de lá. E pro lado de lá do corredor também vai ter vai ter a cozinha, né? Mais ou menos nessa altura pro lado de lá é a cozinha. Mais ou menos nessa altura pro lado de lá é um segundo banheiro. E aí, quase de frente aqui com o quarto do ucraniano, do lado de lá tem um outro quarto um pouco maior, que é para 2 pessoas. Que ficou 2 pessoas hoje, ficam 2 amigos peruanos. Então bem no fim do corredor é onde fica o nosso quarto, né, com vista para cá e para trás.
É um quarto grande, vou entrar lá agora na casa para mostrar para vocês, mas eu queria bem mostrar a fachada aqui, né, que é uma casa bem bonitinha, porque acontece muito de esses aluguéis de quarto não mostrar a fachada, você só mostra a foto interna, quando você chega no local é uns prédios caindo ao pedaço, bem feio mesmo, realmente muitos anúncios. A gente foi investigar, foi procurar no Google Maps e era o prédio por si só, assim, a estrutura do prédio era terrível, então também tem que ficar atento em relação a isso. Nosso prédio é bem legal e também essa curiosidade de como tudo isso aqui, de certa forma, é uma coisa só, desmembrada para alugar por partes separadas. Vamos lá para dentro de novo e a gente continua. Entrando então aqui dentro da casa, já nos deparamos aqui com esse corredorzinho, que já a gente mostra, mas logo aqui à esquerda entramos pela cozinha. Uma cozinha relativamente pequena, mas funciona. Aqui tem uma mesinha, o pessoal organiza ali as coisas, as comidas, uma torradeira, 2 sofazinhos ali para descanso. Ali tem uma TVzinha, mas ninguém usa, tá desligado. E atrás do sofá tem até uma pequena lareira, mas também não sei se isso funciona. Aqui tem a mesa de se comer, uma geladeirinha, outra geladeira maior. Aí aqui nessa outra parte da cozinha, né, que a câmera não consigo me afastar o tanto suficiente, mas é meio que uma repartição pro lado de lá. Micro-ondas. Aí aqui fica a parte de cozinhar, de fato. A máquina de lavar fica aqui na cozinha, como é comum aqui em Portugal. Eu tenho um sofazinho aqui que eu acho que não tinha lugar para pôr ele. E aqui basicamente essa é a cozinha, ali o aquecedor. E aí aqui então temos uma bela janela com vista. É que hoje especificamente, que era o melhor dia que dava para gravar, tá nublado e tá chovendo. Pela primeira vez aqui em Lisboa a gente tá vendo chuva, embora seja uma chuva fraca, tá estragando a vista. Aqui por fora dá pra ver melhor, mas eu vou gravar só essa parte aqui. Vou deixar para gravar o quarto, que também tem a vista, num dia de sol, que aí dá pra ver a vista nesse momento com chuva e depois no momento com sol, que fica mais bonito. Então aqui fora tem uma varandinha, né, uma mesinha ali. Aqui tem um varal que abre para pendurar, aqui fica o gás que a casa usa. E aqui a vista é bem legal porque a gente está numa parte alta, então o bairro aqui para trás ele é baixo e também é uma parte mais natural, digamos assim, que tem, tá vendo lá, é que tá muito nublado, tipo, durante o dia, aqui ó, depois dessa montanha aqui, ainda dá pra ver mais um monte de coisa, mas hoje tá tudo branco, a gente consegue ver só até aqui. Mas vou mostrar depois, porque até no horizonte assim, lá atrás, dá pra ver aqueles negócios eólicos que gira pra energia. E hoje, como o céu tá muito branco e tá chovendo, ali do horizonte pra lá não dá pra ver nada. Mas eu acho uma vista bem bonita aqui, o bairrinho que eu falei que a gente tá mais acima, né? Umas casinhas rosinhas que quando bate o sol durante o dia também elas ficam bem iluminadas, fica bonito. Apesar da gente ter um negócio desse aqui no meio, por causa de uma obra que tá acontecendo ali embaixo, uma construção, ainda assim eu acho que é uma vista bem bonita, principalmente porque a casa que a gente mora tem essa embaixo, né? Não faz parte, a gente não pode ir lá, mas tem esse quintal com bastante árvore que vai até lá na frente. E aí tem o horizonte, né, com a casa ali, os prédios lá. E também essas montanhas aqui do lado. Vai ter ali, do quarto vai dar pra ver melhor. Tem uma plantação de algum pé de fruta. Então eu gosto bastante da vista, apesar da chuva e caiu uma gota bem na lente da câmera. Mas essa parte é isso.
voltando então aqui bem atrás da porta, né? A cozinha tá aqui. Essa outra porta aqui não é nada, ela entra ali pra cozinha, do lado daquela poltrona que eu mostrei. Então a gente tem esse corredor. Seguindo aqui nesse corredor, em primeiro lugar a gente tem o banheiro maior, digamos assim, banheiro do banho. Que ele é bem espaçoso assim até. Normalmente aqui as casas que a gente vê, os banheiros são bem pequenos, que o pessoal deixa coisa. Uma coisa que é pequena, isso é de praxe praticamente todo lugar, é o box de banho. Isso aqui ainda é um pouquinho maior. Normalmente os boxes são bem pequenos mesmo. E aqui a gente tem a vista para a rua. Veja só a chuva nesse momento. Mesma coisa lá do quarto, a gente também tem essa vista da rua. Eu vou filmar num momento de sol, mas num dia nublado e de chuva, essa é a vista que a gente tem. Que é a igreja, que eu já mostrei nos dias lá, em algum dia que eu gravei do primeiro mês, né, todos os dias. Eu mostro essa igreja aqui que toca o sino. Aqui é bem com uma esquina, mas agora não tá tão legal porque o tempo não tá ajudando. Aqui nesse banheiro, comentando brevemente, tá o maior problema de todos os pontos de compartilhar essa casa, que é essa pia. Hoje em específico tá limpa porque a senhora que limpa aqui passou aqui hoje de manhã. Mas amanhã isso aqui já vai estar um regaço, uma nojeira, e aí fica uma semana inteira assim até que seja dia da faxina. E esse está sendo o grande problema de toda a experiência. Mas aproveitando aqui para citar esse caos que acontece, mas mostrar o banheirinho. Voltando aqui pro corredor, aqui temos o segundo banheiro menorzinho, que aqui tem um box menor também, mas ninguém usa. Só um banheiro e uma pia, bem apertadinho, ó. Tanto é que a porta bate, mas é bom porque tem um outro banheiro que dá pra usar quando aquele lá tá ocupado. E seguindo aqui no corredor, então nós temos o primeiro quarto, o segundo quarto, o outro quarto duplo e lá no fim o nosso quarto. Bom, esse então é o nosso quarto. É um quarto até bem espaçoso, onde a gente passa a maior parte do tempo. A Marina tá ali trabalhando. Aqui eu tenho uma estaçãozinha de trabalho também, com meu computador, minha tela. É pequeno, mas assim, atende a nossa necessidade por momento. Eu tô usando a lente mais aberta, né, do celular, que aí eu consigo mostrar o quarto melhor, que ele dá uma sensação de amplitude, mas o quarto é espaçoso mesmo. Então, a gente veio aqui pelo corredor. Temos aqui todo esse espaço, esse pequeno guarda-roupa, essa poltrona. Ainda temos algumas malas espalhadas, uma cômoda, a cama e duas mesinhas de cabeceira. E então o quarto é bem assim, mostrar ele de vários ângulos para vocês verem. Então, vamos mostrar um pouco das vistas, né? Aqui então a vista pra rua, pra frente de casa, com essa portona aqui meio empenada, mas eu tava gravando dali. Aqui então é a fachada que eu mostrei pra vocês anteriormente, que embaixo estão aquelas outras portas que tem. Ali é a porta que a gente entra. Aqui tem uma igreja que eu comentei sobre ela em um dos vídeos diários que a gente fez. Toca o sino de quase toda hora. Que é bem tranquilo, apesar de passar até que bastante carro. Não chega a ser muito barulhento não, é bem tranquilo. Dá pra deixar a janela aberta durante o dia, em dias quentes. Bem legal. Então, aqui agora a nossa vista lateral, que é aquela janela que deu para mostrar um pedacinho dela lá de baixo e que ela dá justamente aqui para a casa do senhorio que eu comentei. Então ali seria o portão de entrada, aqui já seria a parte da casa dele, a garagem dele que eu comentei.
ali onde ele normalmente fica sentadinho. E ali vai pro jardim que faz parte da casa dele, que a gente vai ver melhor ali na outra vista, ali da outra janela do fundo. Então a outra vista lá pro fundo da casa, que é bem bonita essa vista, eu gosto bastante. Então, né, dali da casa do senhorio, ele consegue vir pra cá por esse portão. E todo esse quintalzão aqui é dele, toda essa parte de mata aqui é dele. Tudo isso, até lá na frente, bem grande. E aqui é legal porque a gente tá numa parte mais alta do bairro, né? Então dá pra ver essas casinhas logo ali, dá pra ver as montanhas lá na frente. O que estraga um pouco é esse... esqueci o nome disso, que tá aqui por causa de uma construção. Mas se a gente relevar ele, bem legal. Lá no fundo tem umas plantações, ali já começa uma outra cidade. Lá no fundo tem várias montanhas também, bem lá atrás, outros predinhos. E aí vou mostrar com a outra lente do celular que dá pra dar zoom, para mostrar lá na frente tem um daqueles cataventos gigante de energia eólica. Ó, bem lá no horizonte dá pra ver. Tem lá, tem pra cá também vários. Lá atrás tem alguns, não sei se tá dando pra ver, que já tá meio nublado, tá muito distante. Mas é bem lá na frente, ó, tem... aqui nessa região aqui tem bastante, né, atrás dos predinhos. Pra cá também tem alguns ali. E aí, essa é a vista, agora com um pouco mais de zoom, com a outra lente. E aqui são as outras partes da casa que eu já citei. Ali a nossa varandinha, né, que não deu pra mostrar muito por causa da chuva, que eu gravei ali no momento de chuva. Bom, então esse é o nosso quarto. Espero que tenha servido aí pra quem tinha curiosidade, pra quem tá buscando informação, seja o que for, que tenha sido útil de alguma forma esse vídeo. Se foi, pode deixar o joinha aí. E também serve pra gente futuramente como registro, pra gente olhar e lembrar aqui de onde a gente tá passando nossos primeiros momentos, nossas primeiras semanas aqui na cidade de Lisboa. Em breve a gente vai procurar um cantinho só nosso, uma casa só nossa. Aí lá também a gente faz um vídeo futuramente mostrando esse novo ambiente que a gente está morando. Mas para os primeiros dias é aqui onde a gente se encontra. E é isso. Se você gostou, muito obrigado e até a próxima.